Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém ao seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados. Nós, nesse 24º domingo do tempo comum, estamos diante de uma pergunta central para aqueles que verdadeiramente desejam seguir Jesus. Jesus, ele está indo para um povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E antes de adentrar dentro desse evangelho tão magnífico, porque é um evangelho que provoca cada um de nós, é uma pergunta que ecoa durante todos os séculos, é uma pergunta que chega até nós nesse domingo, e nós precisamos de fato nos questionar e nos perguntar, parar um pouco para responder. Mas antes de adentrar dentro desse evangelho, eu gostaria que a gente pudesse voltar lá para o livro do profeta Isaías 55, no versículo 8, aonde Deus vai dizer: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Nós precisamos entender isso. Meus irmãos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nosso pensamento é muito pequeno. Nosso pensamento é limitado. Para um pouquinho para pensar a dimensão do meu para o pensamento de Deus. O fato da nossa necessidade de ter que aprender todos os dias mostra que nós somos seres muito limitados. Nas coisas adversas da vida,
nós vamos percebendo que a gente não conhece nada. Diante daquilo que é externo a nós, mas também nós não conhecemos nem a nós mesmos. Eu gosto muito da frase de São Padre Pio, que ele vai dizer: eu sou um mistério para mim mesmo. Nós não nos conhecemos, não conhecemos muito o mundo e muito menos a Deus. Então Deus, ele trata através destes versículos do capítulo 55, versículo 8 de Isaías, provocar a cada um a entender, de fato, os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E poderíamos agora, em contrapartida, perguntar: quais os meus pensamentos? Para que eu possa compreender o pensamento de Deus, eu vou adentrar as Sagradas Escrituras, para saber como Deus pensa. Nós temos algumas chaves de leitura, que nós começamos a perceber como é Deus e como é o homem. Hoje essa leitura, a gente vai poder destacar Pedro, mas nós podemos destacar também o povo, podemos destacar toda aquela multidão. Jesus, ele não quer que ninguém o siga sem saber quem ele é. Jesus, ele não quer que ninguém o siga sem saber, na totalidade, quem ele é e qual a sua missão. Até aqui, Jesus, ele precisa saber quem ele é. É o primeiro passo. Conhecer quem é Jesus, conhecer que de fato ele é o Messias, é o ponto de quebra. Jesus, ele precisa agora dar um passo a mais para aqueles que o seguem. Repito, porque ele não deseja que ninguém o siga sem o conhecer. É preciso conhecer, para que ninguém, quando estiver seguindo, não venha dizer: ah, eu não sabia. Está parecendo umas coisas que acontecem na vida de cada um de nós. Ai, se eu soubesse que o casamento era assim, ai, eu não tinha casado. Ah, se eu soubesse que ser padre tinha que passar por isso, eu não tinha me ordenado. Conversa fiada, para de invenção. Nós sabemos que para tudo aquilo que a gente precisa assumir, nós vamos ter as consequências boas e as consequências não tão boas assim. Toda e qualquer escolha, ela vai ter aquilo que é bom e aquilo que não é tão agradável assim. Então tudo na vida, ela vai ser acarretada pelas coisas maravilhosas que a escolha nos propõe, mas nós precisamos ter a consciência que também, enquanto estivermos nessa terra, não vai ser as mil maravilhas. Que apesar de a vocação sacerdotal ser uma vocação extraordinária de bênçãos, quando é para ser padre, o seminarista é aquele jovem que começa a pensar: meu Deus, ser padre é bom demais, porque nós vamos ajudar o povo, porque eu vou celebrar a missa, eu vou confessar, aí a gente só pensa na beleza, e que de fato contém, não é mentira, que de fato é verdade. E que de fato é verdade também quando alguém almeja a vocação matrimonial e dizer: meu Deus, eu quero tanto casar, ter uma pessoa próxima para a gente compartilhar os momentos bons e os momentos difíceis. É assim na nossa caminhada para toda e qualquer vocação. Até mesmo aqueles que desejam viver o celibato, viver sozinho, maravilha, eu quero viver sozinho. Porque São Paulo vai dizer que alguns se fazem eunuco pelo reino dos céus. Também não é, vamos dizer que é uma obrigação todo mundo casar. A Bíblia vai mostrar, vai apresentar para nós. Mas todo e qualquer chamado
vem um momento bom e um momento difícil. Então Jesus, ele está agora diante de uma pergunta existencial. Primeiro ele faz uma pergunta para aqueles homens que estão aonde ele não pode estar. E vou exemplificar essa atitude de Jesus. Às vezes o padre está numa rodinha, batendo papo, ali talvez no almoço, às vezes está uma rodinha brincando, conversando. O padre, às vezes, na maioria das situações, é o centro da atenção. Eu sei que quando eu vou sair, cada um vai falar o que ele acha do padre. Tem aqueles que vão falar a sua experiência, tem aqueles que vão falar aquilo que ele acha de mal. É a hora de desabafar. Depois, se pudesse perguntar o que eles falaram do padre. Só que Jesus, ele não está atrás de uma busca de fofoca. Jesus, ele está querendo descobrir se verdadeiramente as suas ações estão sendo descobertas por aqueles que o presenciam. E vou explicar, calma, para vocês entenderem melhor. Jesus, ele é o Messias esperado durante o Antigo Testamento. Então, há sinais que revelam quem é o Messias. É aquele que dá vista ao cego, que faz o mudo falar, o surdo escutar. E a gente começa a ver que os profetas começam a dizer acerca de como é o Messias. Mas se a gente também perceber, é sempre alguém esperado para poder sanar as nossas misérias. Então, é aquele esperado que vai vir para poder nos dar o que nós precisamos. O homem, ele espera o Salvador. Ele espera que alguém venha para modificar a vida. Ele vem. E muitos são os sinais que Jesus já realiza. Então ele quer saber o que estão dizendo acerca dele. Eles precisam. Então Jesus sai da rodinha, e quando sai das conversas, estão dizendo: será que ele é João Batista? E de repente os apóstolos começam a outro dizer: não, ele parece Elias. Não, ele... E aqui muitos estão dizendo acerca daquele homem, mas ninguém disse o que ele é ainda. E Jesus, ele precisa que aqueles homens descubram quem ele é na essência. Depois que Jesus percebe que eles estão dando respostas genéricas, diversas, aí agora ele chama os discípulos e pergunta para aqueles que estão próximos dele. Aqueles que estão próximos conseguem responder. Pedro levanta a mão e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. É essa resposta que Jesus precisa que as pessoas respondam, porque de fato ele é o Messias. Quem conhece Jesus sabe quem ele é. A sua mãe, João Batista, o tanto que João Batista é aquele escolhido por Deus para preparar o caminho. Então João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista sabe quem ele é. João Batista aponta para Jesus dizendo: eu conheço, eu sei quem ele é. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A gente poderia fazer uma homilia aqui, trazendo o significado do símbolo do Cordeiro, porque João chama Jesus como Cordeiro. A gente ia fazer uma análise do Antigo Testamento do Cordeiro que é imolado para tirar o pecado do mundo. A gente iria fazer todo o relato da Páscoa judaica, mas para a gente entender que de fato alguns já sabem quem Jesus é. E ao mesmo tempo, diante dessa resposta de Pedro, Jesus, ele repreende veemente. O que significa isso?
Há momentos que Jesus vai dizer: não conte nada para ninguém do que vocês estão vendo. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus diz: não conte a ninguém até que se cumpra todas as promessas. Há momentos que Jesus vai dizer: calma. Agora, é enfático, Jesus está dizendo e proíbe-lhes, é uma proibição. Jesus está proibindo severamente de falar a alguém ao seu respeito, porque ninguém pode saber até então que ele é o Messias, porque os sinais ainda vão acontecer. Jesus, ele sabe que aqueles que estão próximos, os discípulos, já sabem quem ele é. Primeiro passo. Agora, os outros vão descobrindo aos poucos. A descoberta de Deus na nossa vida é um processo. Não pensa que você está aqui na missa todo domingo, que você já está sendo uma pessoa mais, vamos lá dizer, piedosa, que agora você já não falta nenhuma missa, que você agora comunga, que você confessa, aí você fala: pronto, agora eu sou um cristão de verdade, agora eu estou pronto. Quando nós achamos que nós estamos prontos, aí o Senhor vem e provoca, aí pergunta: o que dizem por aí que eu sou? No seu trabalho, na sua caminhada, quando você está na rodinha de amigos, o que as pessoas falam acerca de Jesus? A gente escuta tanta besteira acerca de Jesus. A gente escuta tanta lorota de pessoas que se dizem cristãs e de fé, que começam a falar tantas coisas que não tem nada a ver com o Deus do Evangelho, não tem nada a ver. Ah, meu filho, não adianta dizer que Jesus é bom se eu não provo a bondade dele nas minhas atitudes. Entramos na segunda leitura, do qual São Tiago vai dizer que uma fé sem obras, ela é morta. Por que o cristianismo em muitas situações está desacreditado? Porque a gente fala que acredita em Deus, mas as nossas práticas são contrárias às ações de Cristo. A partir do momento que a gente começar a dar testemunho, a gente não precisa mais falar. A partir do momento que São Francisco de Assis começou a dar testemunho com sua vida, ele não precisava mais pregar o Evangelho. Há pessoas que não precisam mais falar da palavra de Deus, quando a palavra de Deus é testemunhada pela sua própria vida. Fé sem obra é morta. E São Tiago vai dizer: como é que pode uma pessoa dizer que tem fé? Alguém vai chegar ali, pedir um prato de comida, a pessoa vai dizer: não, vai, que Deus te abençoa, vai dar tudo certo. Você pode ter certeza que de fato a tua fé, ela é grandiosa, mas se você não ajudar aquela pessoa a tirar dela a fome que ela está sentindo, a tua fé é vazia. A fé, ela precisa ser algo concreto. É o que São Tiago está nos ensinando, tentando colocar na nossa cabeça. Que bonito, e eu trago aquilo que ele está falando. Comei, ide, vamos voltar um pouquinho atrás. Se alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, o que adiantará isso? Nós temos uma mania na cultura brasileira de sempre que alguém fizer alguma coisa por nós, falar: não, Deus te pague. A gente sempre coloca a responsabilidade para Deus. É como se a gente não tivesse capacidade de fazer nada. Reza por mim, beleza, eu vou rezar por você, mas será que não tem algo que eu possa fazer além de rezar? Será que eu não tenho algo que eu possa fazer além das minhas orações, algo concreto, a oração e a minha ação? Entende? Entende como a palavra de Deus era profundíssima? A gente tem que sair do superficial, e Jesus, ele sai do superficial quando ele abre o coração que ele não tinha aberto a ninguém. Porque até então o Messias esperado, ele é poderoso, ele é vitorioso, ele é grandioso, ele vai para aniquilar os inimigos.
Mas de repente Jesus abre a boca para fazer uma revelação bombástica. Jesus, ele, após proibir de falar severamente acerca do messianismo, ele começa agora a ensinar. É o que ele está fazendo agora conosco. Jesus, ele começa a ensinar. Agora você está entendendo que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, mas agora você vai conhecer os pensamentos de Deus. Até então são os teus pensamentos. Agora Jesus está mostrando o seu pensamento. Qual é o pensamento de Jesus? Nós estamos escutando. Ele vai dizer: o Filho do Homem devia sofrer muito. Ele está falando que o Filho do Homem vai sofrer muito. E ele vai falar ainda mais: o Filho do Homem, o Messias esperado, ele vai ser rejeitado. Ou seja, o sofrimento é algo típico do homem. Todos nós que estamos aqui conhecemos um pouco do sofrimento. Todos nós já passamos por um aspecto do sofrimento. E aqui eu abro um parênteses, porque quando Jesus, ele fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre o reino de Deus e sempre apresenta parábolas. Quando ele fala daquilo que nós não conhecemos, nunca vimos o reino de Deus. Você não viu, você ouviu falar. Você crê que existe um lugar que depois da morte é preparado para você. O reino de Deus, Jesus vai falar através de parábolas, de analogias. E ele vai dizer como um exemplo: o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro. Quando encontrou aquele tesouro, ele vende tudo que tem para comprar aquele tesouro. E Jesus está mexendo com a nossa cabeça aqui. Olha o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é que a gente entenda o seu pensamento e as suas palavras. Não, nosso pensamento aqui embaixo, pequeno. Nosso pensamento é pequeno. O pensamento de Deus é grande. E Ele está falando para nós que o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro. Quando encontra aquele tesouro, ele vende tudo que tem, porque tudo que tem não é nada diante do grande tesouro que ele encontrou. Tudo se torna pó. Quando o homem encontra-se com o verdadeiro tesouro, tudo aquilo que nós achávamos que tinha, se nós achávamos que tinha alguma coisa, de repente a gente vê que tudo é lixo, a gente vê que tudo é pó. Quando a gente percebe que as coisas dessa terra são coisas tão pequenas diante da grandeza de Deus, e Jesus está falando em analogia sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus, ele tenta falar de uma forma alegórica, mas agora, para falar do sofrimento, ele é direto. Porque o reino dos céus nós não conhecemos, mas o sofrimento a gente conhece. Você bem sabe o que significa dor. Você bem sabe o que significa ser rejeitado. Talvez muitos de nós já fomos rejeitados na vida e ficamos: meu Deus, ai, me ajuda, eu fui rejeitado pela minha avó, fui rejeitado pelo meu avô, fui rejeitado pelo padre, fui rejeitado pelo namorada, eu fui rejeitado num banco. Tem gente que traz trauma porque foi rejeitado em um emprego, aí fica morrendo: não aguento viver, agora eu não quero mais viver porque eu fui rejeitado. O Filho do Homem foi rejeitado pelos anciãos, pelos mestres da lei. Jesus foi rejeitado e foi rejeitado e é rejeitado até hoje. Até hoje Jesus é rejeitado. Depende do pensamento que está por trás. Às vezes nós rejeitamos Jesus em detrimento das nossas vontades. Então o Filho do Homem, ele vai sofrer muito, vai ser rejeitado. Até aí tudo bem, mas ele vai trazer algo que é impensável para aqueles que esperam um Deus forte, poderoso, guerreiro, invencível. Ele vai dizer que o Messias, que o Filho do Homem vai morrer, que é o extremo do sofrimento.
é a morte. Ele vai morrer também. E ele vai dizer, para consolar o coração do homem, que apesar de tudo isso, ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Pedro, que está aqui com um pensamento humano e não com o pensamento de Deus, começa ali a pensar com seu pensamento pequeno, porque o pensamento dos apóstolos não são os pensamentos de Deus. Então Pedro chega perto de Jesus, começa a alisar o cabelo dele, começa a dar um abraço e falou: mestre, vem aqui porque eu preciso falar contigo. A gente vê que a palavra de Deus mostra que Pedro, ele chama Jesus à parte. Ele retira Jesus dos holofotes. O pensamento do homem é sempre algo secreto. O homem que vive no esconderijo chama Deus para ter um papo. E Pedro olha para Jesus e diz para ele: eu acho que você não está lúcido, respira bem. Pedro vai dizer para Jesus: mestre, e repreendendo, isso não vai te acontecer. Pensamento humano, pensamento de baixo. Pedro achando que está abafando. Pedro achando que está no auge, porque tinha respondido que ele era o Messias, então ele acha que tem credibilidade, mas ele esquece que o pensamento dele é pequeno e o pensamento de Deus é imenso. A vaidade, o orgulho, a prepotência. Aí depois que Pedro repreende Jesus, Jesus leva Pedro novamente para o meio dos discípulos e repreende. A repreensão é importante na nossa vida. Como é importante a gente repreender quando alguém está no erro, está no caminho torto da vida. Jesus, ele é bem simpático com Pedro e vai dizer para ele: vai para longe de mim, Satanás. É preciso a gente tirar quem não está com os pensamentos de Deus de perto de nós. Repito, isso não é orgulho, não somos melhores do que ninguém. Mas existem pessoas que querem tirar de nós os nossos pensamentos de Deus. E Jesus nos ensina como combater o mal. Para trás de mim, Satanás. Porque tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Se tu está pensando como os homens, se afaste de mim. Se alguém na vida de vocês começarem a querer colocar na sua cabeça que os conceitos que Deus te dá para ter uma vida reta são errados, repreende, afasta, coloca para longe da tua vida. Porque os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Então, depois que Pedro levou essa puxão de orelha, Pedro se colocou no seu lugar. Aí Jesus, ele vai dizer, a partir desse momento, todos estão sabendo ao que ele é o Messias esperado, pronto. Mas, ao mesmo tempo, eles não estão sendo iludidos de que o Filho do Homem, ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado e ele vai morrer. A partir desse momento, eles vão ter que seguir Jesus não pelos milagres que Jesus estava realizando, de que eles não vão seguir mais Jesus por aquilo que ele fez, mas eles vão precisar seguir Jesus por aquilo que vai acontecer com ele. Até então, eles estavam sabendo quem Jesus era, mas eles não estavam sabendo o que iria acontecer com ele. É muito diferente quando você anda com alguém que sabe o que você tem, que sabe o que você é, mas não estará disposto a viver aquilo que você vai viver. É aqui que separa os homens dos meninos. É aqui que nós vamos ver as verdadeiras amizades. É aqui que nós vamos ver quem realmente estará conosco. É quando a gente tem que passar pelas noites escuras. A gente sabe que nos momentos difíceis nós vamos começando a perceber quem estará conosco na vida, não é verdade? Você não já passou por isso? Não é essa expressão que a gente carrega? Jesus está agora revelando aquilo que ele vai passar. E o número daqueles que seguiam Jesus vai começar a diminuir.
Aí ele vai dizer na frase marcante deste evangelho: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A partir desse momento você vai parar de ser espectador. A partir desse momento você vai parar de ver somente o Cristo que carrega a cruz e o sofrimento da humanidade. Agora Cristo, chegou o momento, eu fui batizado, eu fui crismado, eu vim para a igreja. Agora chegou o momento de você escolher em seguir Jesus de verdade. Agora saiu daquela era das ilusões, das conversões bonitinhas. Eu encontrei-me com Jesus, vou dar a vida, Deus é o meu Senhor, Deus é maravilhoso. É bonito essa conversão inicial do cristão, mas chegou o momento que Deus vai cobrar a você muito mais do que essas emoções. Deus vai ver se realmente nós queremos estar com Ele nos momentos adversos da vida, e se realmente você abraçou a sua cruz, se realmente você tomou posse daquilo que Deus te confiou, ou você vai ser um covarde, que na hora que Deus exige de você fé, você vai dizer não. Porque Deus está permitindo o meu sofrimento, porque Deus está permitindo que eu seja rejeitado, porque Deus está permitindo que eu viva essa experiência de morte, é porque Ele te chamou a viver essa experiência de sofrimento nessa vida. Mas eu quero te dizer que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura, de que os sofrimentos eles fazem parte da nossa vida nessa terra. E o nosso pensamento, quando não são os pensamentos de Deus, nós começamos a nos perder. Então, filhos amados, quem que quiser salvar a sua vida vai ter que perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvar. Jesus agora entra numa dimensão nova na vida dos discípulos. Agora eles sabem que o Messias esperado é o Cordeiro que vai ser imolado. É aquele do qual João Batista tinha dito: é aquele que tira o pecado do mundo. E o pecado, para sair do mundo, ele precisa ser retirado a preço do sangue do Filho de Deus. Que o Messias esperado é aquele Messias também que podemos fazer uma leitura de Isaías 50. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que o Filho de Deus fez. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Nem que eu tenha que morrer, mas não vou voltar atrás. Nem que eu tenha que ser rejeitado, não vou voltar atrás. Nem que eu tenha que passar o que for, eu não vou voltar atrás. É desses cristãos que o Senhor está procurando. Nem que você tenha que sofrer, ser humilhado, passar o que for, mas não volte atrás. Não volte atrás, não volte atrás no seu sim, não volte atrás diante das lutas, não volte atrás. Nem que para isso você tenha que oferecer as costas para te baterem, as faces para te arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparada. Isso que Jesus faz. E essa analogia com essa leitura, com Cristo pregado lá na casa de Pôncio Pilatos, quando ele está acorrentado, não tem quando a gente recordar isso senão da paixão de Cristo. Não tem como a gente não fazer uma leitura de Isaías e não recordar que Cristo levou bofetões, foi cusparada e ele não desviava o rosto. Jesus é a expressão real de quem é fiel, e ele não voltou atrás. Bendito seja Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Se fossem os nossos pensamentos, no primeiro tapa na cara a gente desistia. Vou nada sofrer por causa dessas pessoas que não valem nada. Eu vou passar por isso, por alguém que não vale nada? Não vou nada. Se fosse por alguém que merecesse, valeria a pena passar por tudo isso. A gente passa por sofrimentos por alguém que merece. Agora, por alguém que não merece, nós temos dificuldades. Porque o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Semana passada, o Bado foi convidado para mais uma das aventuras no hospital. Só que existem algumas aventuras que são diferentes. Um amigo me falou: padre, o meu irmão vive há mais de 40 anos que não se confessa.
e ele quer se confessar. É a melhor notícia que o coração de um padre pode receber. Mas como assim, padre? Isso, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de vocês. Por isso que às vezes o pensamento do cristão é diferente do pensamento do padre. Vocês não querem se confessar porque o que o padre vai falar? E a gente começa a pensar o que o outro vai dizer. Enquanto você vem com esse orgulho de achar o que o outro vai dizer, aqui do outro lado nós estamos preparados para poder ser canal da graça, da misericórdia de Deus na sua vida. Nós estamos aqui para poder você rasgar o coração e você jogar o seu pecado diante de Deus e a gente ser canal da tua libertação. Entende? O nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. Deus está te esperando para que você esvazie a tua vida do pecado e você do outro lado com orgulho pensando, não vou me confessar não, porque e começa aquela luta, porque os nossos pensamentos são pequenos. Aí quando eu cheguei no hospital e comecei a fazer o atendimento daquele homem que mais de 40 anos que não se confessava, o meu coração estava exalando alegria, porque Deus me deu a alegria de presenciar o ato da misericórdia sobrenatural de Deus. Apesar daquele homem estar anos longe de Deus, Deus não desistiu daquele homem. Ele descobriu que estava com câncer e a família publicamente dizia que ele tinha problemas com drogas e que ele passou anos querendo se livrar das drogas e não conseguia. E que lutou, fez a família sofrer, todo mundo sofrer, e que ele vivia, e ele tentava, e ele não conseguia. Era um homem que vivia escravo, mas no último momento, no leito da morte, ele se lembrou que existe um Deus misericordioso e pediu um padre. E ele começou ali naquele momento de intimidade, outras pessoas ali, já pedi perdão, eu falei, calma meu filho, precisa não. Eu falei, sai todo mundo de dentro desse hospital, porque agora é ele e Deus. Mas ele não podia se confessar diretamente para Deus? Pode, mas Deus deixou o padre para isso. Nós não somos uma igreja protestantizada, nós somos uma igreja que tem o sinal de Deus, do padre, do sacerdote, daquele que tem as mãos ungidas para perdoar pecado. Ele pediu a vida toda perdão, mas se não tivesse a pessoa do sacerdote, ele não teria certeza daquilo que estava acontecendo na vida dele. E ele começou a rasgar o coração e a pedir perdão do mais profundo do coração. A vida dele estava sendo jogada no colo de Deus. Deus estava entrando na alma daquele homem. E ali Deus, movido pela ação do Espírito, via aquela alma sendo resgatada no último segundo da sua vida. E aquele homem, ele falava e pedia perdão, às vezes lúcido, às vezes ainda porque o cérebro já estava tomado pela droga. Mas o padre percebia quando ele estava lúcido, quando ele não estava. Mas é a misericórdia de Deus, é aquele bom ladrão no último momento dizendo, Pai, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino, mesmo sendo ladrão, condenado. E ali Deus estava dizendo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. É isso que Deus faz com cada um de nós. Ele insiste para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É isso que Deus quer da tua vida. É que você tenha a oportunidade deste homem de poder receber o perdão dos teus pecados. E não só isso, depois eu ministrei a unção dos enfermos. E depois que eu ministrei a unção dos enfermos, a mãe dele estava no andar de cima há 2 anos que estava acamada. Era como se Deus estivesse dizendo para nós, eu acho que essa mãe está esperando o filho aceitar Jesus, se converter, para depois ir para o reino dos céus. Porque aquela mulher dentro da UTI durante 2 anos pegou Covid, pegou dengue. E os médicos falam, como que essa mulher aguenta tanto? É uma mulher de fé que apesar de estar numa maca, ela tem um coração desejoso de ver a sua família na eternidade. Então nada pode parar uma mulher e um homem de fé. Depois desse dia, aí ontem, eu tive a graça de poder contar esse testemunho que eu estou contando para vocês, diante da família, lá no cemitério da Asa Sul, diante do corpo daquele homem que já não estava no meio de nós. Isso se chama misericórdia. Isso se chama o amor de Deus, que não desiste de nenhuma das almas até o último dia da sua vida. Por isso, hoje os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus.
Que Deus reconstrua os teus pensamentos. Que esses pensamentos de morte saiam da tua vida. Que esse pensamento pequeno saia da tua vida. Os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus. Agradecemos ao Senhor por nos revelar quem Ele é. Feche seus olhos por um instante. Se coloque numa posição de oração. E deixe que estas palavras adentrem a tua alma. Quem é Deus? Quem é Jesus? Como eu estou vivendo? Como são os meus pensamentos? Talvez os teus pensamentos sejam pensamentos de morte. Talvez os teus pensamentos sejam pensamentos de dor. Talvez você carrega pensamentos destruidores, de palavras que foram dirigidas a você. Vai dizendo: Senhor, tira esses pensamentos maus de dentro de mim. Tira esses pensamentos maus na minha vida. Senhor, tira esses pensamentos. Talvez eu não entenda nem mesmo quem eu sou. Talvez a vida tenha machucado os teus pensamentos. Talvez a tua história tenha ferido quem você é. Talvez você mesmo tenha se machucado. Mas Deus, Ele quer revelar ao homem quem é o homem. Deus quer revelar quem tu és. Não importa os teus pecados, não importa aquilo que você viveu. Deus quer que você hoje se liberte desses pensamentos maus, desordenados e estranhos. Descanse no colo do Pai. Meu pensamento, você sabe cantar? Vive em você, A luz do meu viver, a luz do meu viver, Senhor. Senhor. Cante.